Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Você está no Axioma Brasil. Prazer ter você aqui. Se você não é inscrito no canal, nos ajude fazendo sua inscrição. Se você já é inscrito, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais e comenta. Segurança pública no Brasil, um caminho sem luz. Vou fazer a pergunta, eu estou afirmando. É um caminho sem luz, ou seja, você está andando numa estrada totalmente escura. Farol do seu veículo deu pane. Não tem farol do veículo. Como é que é isso? Vou explicar para vocês aqui, apresentando alguns números. Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo um link do Ministério da Justiça, onde você pode ir e ver todos os dados estatísticos, para não sair a palavra, estatísticos, referentes à segurança pública nos últimos anos. A último levantamento total é do ano 2023, evidentemente, porque nós estamos em março de 2024, hoje são 24 de março de 2024. Vou falar um pouquinho aqui sobre dois pontos desses levantamentos feitos pelo governo que chamam a atenção pela sua gravidade. Violência contra policiais. A sombra no Brasil, né, causa pânico, medo, terror, quantidade de homicídios. Mas um outro dado que chama a atenção são o número de policiais mortos todos os anos em nosso Brasil. Só para vocês terem uma ideia, e aí é algo assim preocupante. Nos últimos, 15 meses, ou seja, 2023 a 2024, os meses de janeiro, fevereiro e março, que ainda não fechou, mas vamos considerar 15 meses, mas de levantamento mesmo seriam aí 14 meses. Então nós temos aí um total de vítimas policiais de 209 agentes da lei. Isso mesmo, 209 policiais já tombaram, certo? Esses dados, evidentemente, eles não estão 100% atualizados, porque eu estou falando hoje, mas, infelizmente, praticamente todos os dias, no nosso Brasil morre um policial, ou a cada 2 dias, segundo os dados que nós estamos apresentando aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, vai dar algo em torno de 14 policiais mortos nos últimos meses, todos os meses. Ou seja, 14 policiais, em média, por mês, são assassinados no Brasil. Vou repetir: 14 policiais, em média, por mês, são assassinados no Brasil. Eu lhe pergunto, qual a outra profissão que tem tantos profissionais sendo assassinados por mês no nosso país? São justamente os agentes da lei que sofrem com a violência de uma maneira muito presente, direta. São justamente os policiais no Brasil, que são as vítimas em potencial de toda essa violência, de toda essa criminalidade. Eu diria, a irresponsabilidade dos governos, a nível estadual, a nível federal, independente da sigla partidária, independente de quem esteja na cadeira de governador ou de presidente. Eu vou estender um pouquinho mais aos nossos senadores e deputados federais, que consentem que o nosso país trate o criminoso como se fosse a vítima e os agentes da lei como se fossem os criminosos, que aprovam leis
que dão total respaldo e segurança jurídica ao criminoso e que transforma os policiais em potenciais réus nos tribunais. Esse ou essa é a realidade do policial no Brasil. Indignação é essa palavra que melhor pode classificar o sentimento dos agentes da lei nesse país. É preciso que algo seja feito de imediato. Uma tomada de decisão que possa reverter esse descaso com os nossos policiais do Brasil. Homicídios. O nosso Brasil já chegou a ter quase 60 mil homicídios por ano. Em 2017, para vocês terem uma ideia, foram 59.523 casos de homicídio no Brasil. Isso mesmo, 59.523 casos de homicídio. Foi o maior índice atingido nos últimos tempos. Não pensem que os números são números que eu diria satisfatórios, se é que a gente pode falar assim, com relação ao homicídio. Mas hoje, dados do último levantamento, que foi 2023, estão na ordem de 40.464 casos de homicídios no Brasil. No Brasil. Então, o nosso país ele tem números de guerra em relação à quantidade de homicídios. São números que devem ser considerados e, através desses números, né, desse levantamento estatístico, decisões na área da segurança precisam ser tomadas e embasadas para que haja uma redução e uma melhora na prestação de serviço em relação à apuração de casos de homicídio. Porque muitos desses casos não chegam sequer a serem elucidados. E só fomenta ainda mais a questão da impunidade. Esses números que são apresentados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública acrescentam, né, no imaginário da população, à medida que são noticiados casos e mais casos e mais casos de homicídio em programas de televisão, de internet, etc., ainda mais aquele sentimento de que nada está sendo feito em nosso país. Por mais que as instituições de segurança pública se empenhem e se destaquem e se desdobrem, melhor dizendo, para combater o crime, esse combate ele não se dá somente pelas polícias. Um conjunto de ações precisam ser tomadas pelo ente estatal, pelo Estado brasileiro. Pelo Estado brasileiro. E aí é um conjunto que envolve municípios, estados e a União. Mudança de lei, no que diz respeito a essa frouxidão que foi sendo demasiadamente implementada nos últimos anos no Brasil em relação ao combate à ação delituosa, criminosa, se faz necessário como nunca na atual conjuntura do nosso país. Há muita preocupação, às vezes, em crimes, né, que não afetam de maneira direta a vida das pessoas, da sociedade. Há uma ênfase muito grande, por exemplo, nos crimes ambientais. São crimes que têm que ser combatidos e que não pode haver frouxidão, evidentemente. Mas percebe-se que, nos últimos tempos, esses crimes chamam mais a atenção por parte das autoridades do que o furto, o roubo, o estelionato, a adulteração, o homicídio, o feminicídio.
Então, todas essas coisas, né, todos esses crimes que de maneira contundente afligem as pessoas, precisam ter por parte das autoridades e dos poderes constituídos da República uma atenção maior. Porque as pessoas, à medida que elas não têm paz, que elas não têm tranquilidade, que elas não têm sossego, elas são acometidas de N doenças, que vai refletir justamente agora no sistema público de saúde, a sua grande maioria. E vai refletir numa pessoa que está no trânsito totalmente estressada, com medo de ter o seu veículo roubado com arma de fogo ou qualquer outro tipo, ou qualquer outro objeto que sirva como arma no momento para o criminoso tomar o veículo à força da pessoa. Então, a violência e o crime, eles andam alinhados. Como fazer então para combater essa situação? Como fazer então para combater essa situação? E aí, eu vou repetir aqui, eu já disse inúmeras vezes para muitas pessoas, não existe fórmula mágica. Não existe, no caso da segurança pública, firula. Não existe, para resolver o problema da segurança, tratar criminoso como se fosse vítima da sociedade. Então, imediato, o Brasil precisa tomar uma posição de enfrentar o criminoso. A dor que o criminoso causa a uma família quando ele mata um ente querido é irreparável. A dor que um criminoso causa à família, aos amigos, quando mata um policial, é irreparável. Você está perdendo pessoas com grande potencial de contribuir com o país e está protegendo criminosos. Essa é a realidade no Brasil. Essa é a realidade no Brasil. Alguém pode dizer, mas se investir em equipamento, investir em inteligência, investir, os especialistas de plantão falam muito isso. Não, tem que investir mais em inteligência, porque para desvendar, para solucionar, para elucidar os crimes que acontecem, etc, etc, etc. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O nome disso é pirula. Enganar a população. A população não está interessada em elucidação de crime após o acontecimento dele como prioridade. Não é essa a prioridade. A prioridade é que o crime não aconteça. A prioridade é que a pessoa saia de casa para trabalhar com chance quase zerada de ser assaltada. A prioridade da população é ir passeando em um grande centro, numa grande avenida movimentada, com o seu telefone celular na mão ou falando ao celular e ter a certeza que não será furtada por um espertalhão que vai, em um lance, retirar o celular da mão da vítima. Então, observem que o Estado caminha em ações totalmente antagônicas em relação ao interesse da população. Ou o Estado decide, o Brasil, os governantes decidem atuar de maneira enérgica combatendo o criminoso, ou do contrário, vamos continuar alimentando esse espiral de coisas que só estão trazendo mais insegurança para a nossa população. 40 mil homicídios por ano refletem desmantelo que é o sistema de segurança pública no Brasil, ou melhor dizendo, as políticas de segurança pública no Brasil. Os agentes da lei entram ano a ano enxugando uma verdadeira barra de gelo. E isso precisa acabar. É necessário que medidas enérgicas sejam implementadas em nosso país. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Forte abraço, o Eterno abençoe a todos vocês.